Você já teve a sensação de que um animal enxergava algo que seus olhos não conseguiam ver? Algo que ele parecia temer ou observar com atenção incomum? Se prepare, porque o que você vai ouvir agora são 2 relatos reais, enviados por pessoas comuns como eu ou você, mas que teve sua vida marcada por algo que elas não conseguiram explicar até hoje. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o fone de ouvido, porque os relatos de hoje podem mudar a forma como você vê os animais de estimação. Relato 1: O gato e o canto da sala. Eu nunca tive um animal de estimação. Não por não gostar, mas porque meu trabalho sempre exigiu muitas horas fora de casa. Moro sozinho desde que minha mãe faleceu, há cerca de 2 anos. A casa que era dela passou a ser minha, e com o tempo fui tentando deixá-la com a minha cara. Mas apesar das mudanças na decoração, algo daquela casa continuava carregado. Não sei explicar. Era como se o ar em certos momentos ficasse mais denso, especialmente à noite. Sempre atribuí isso à solidão ou ao luto mal resolvido. Mas tudo mudou num final de tarde comum, quando voltei do trabalho e encontrei um gato preto, magro, sentado exatamente na soleira da minha porta. Ele não parecia assustado, pelo contrário. Me olhava como se já me conhecesse. Mia, de leve, deu 2 passos e entrou como se soubesse que aquela era a casa dele. Achei estranho, claro, mas deixei. Ele se acomodou no sofá, dormiu ali mesmo. E nos dias seguintes não foi embora. Tentei espantá-lo algumas vezes, sem sucesso. Comprei ração, achando que depois ele sumiria. Mas não, ele ficou. Foi aí que comecei a notar algo esquisito. O gato, que acabei chamando de Noir, miava constantemente, mas sempre para o mesmo canto da sala, um canto simples, entre a estante e a parede. Não havia nada ali, apenas sombra. Mas Noir sentava-se a 1 metro de distância e encarava aquele ponto fixamente com os olhos arregalados. Às vezes, arqueava as costas, eriçava os pelos e soltava um miado agudo, como se avisasse algo. Isso começou a me deixar desconfortável. No início, tentei rir da situação. Gato sendo gato, eu pensava. Mas com o passar das semanas, os miados se tornaram mais intensos e vinham sempre por volta das 2 ou 3 da madrugada. Eu acordava com o som estridente e lá estava ele parado diante do mesmo canto. Algumas vezes virava-se para mim como se quisesse que eu visse o que ele estava vendo. Mas eu nunca via nada. Certa noite, já incomodado com aquela rotina, resolvi gravar com o meu celular. Deixei o aparelho no tripé, com a câmera apontada para o canto onde Noir sempre encarava. Fui dormir, e na manhã seguinte, fui ver a gravação. O vídeo começava normal. Ele entra na sala, senta e encara o canto. Até aí tudo igual. Mas em certo momento do vídeo, quando o relógio marcava 2h43, algo pareceu acontecer. A imagem deu uma leve tremida. Um chiado passou pelo áudio, e por 3 segundos vi o que parecia ser uma sombra humana, baixa, parada naquele canto. Era como se a sombra se formasse a partir do nada, pairasse ali e desaparecesse no instante seguinte. Noir, no vídeo, se encolhe e solta um miado longo e assustador, diferente de qualquer som que eu já tenha ouvido. Assustado, tentei repetir a gravação nas noites seguintes, mas a sombra nunca mais apareceu. Noir, no entanto, continuava com o mesmo comportamento, miando, encarando, às vezes até rosnando baixinho. Um dia chamei uma amiga sensitiva, que entende dessas coisas. Ela entrou na sala e imediatamente parou, olhando para o mesmo canto. Você já teve alguém da família que faleceu nessa casa? Assenti com a cabeça. Minha mãe. Ela respirou fundo e disse: tem algo aqui que não foi embora, não é ruim, mas está preso. E esse gato, ele está aqui por causa disso. Ele não chegou por acaso. Depois daquela conversa, decidi fazer uma oração. Coloquei uma foto da minha mãe perto daquele canto, acendi uma vela e falei em voz alta tudo o que eu nunca consegui dizer para ela. Pedi perdão, agradeci e pedi que ela seguisse em paz, onde quer que estivesse. Naquela noite, Noir ficou ao meu lado silencioso. Pela primeira vez em semanas ele não miou, nem encarou o canto. Desde então aquele lugar na sala ficou mais leve. Ainda é difícil explicar, mas algo mudou. Noir continuou na casa por mais alguns dias.
e então desapareceu. Assim como chegou, sem aviso, sem deixar rastros. Apenas sumiu. Nunca mais vi aquele gato. Relato 2. O comportamento do Fred. O nome dele era Fred, um gato rajado de pelos curtos, olhos esverdeados e olhar sereno. Eu adotei o Fred há quase 4 anos, quando ainda morava em apartamento, antes de herdar a casa da minha avó. Sempre foi um gato calmo, carinhoso e muito sociável. Dormia ao meu lado todas as noites e nunca demonstrou nenhum comportamento estranho. Até a mudança. A casa da minha avó sempre foi um lugar silencioso, antigo, com móveis que ainda guardavam o cheiro do tempo. A maioria das pessoas da minha família evitava ir até lá depois que ela faleceu, porque diziam que o ambiente era carregado. Mas como eu sempre fui mais cético, achei que era exagero. Nos primeiros dias, Fred explorou tudo com curiosidade. Cheirou móveis, se enfiou atrás das cortinas, arranhou o carpete velho. Tudo normal. Até a 3ª noite. Era por volta das 2 da manhã quando acordei com Fred rosnando. Nunca, em todos os anos comigo, ele tinha rosnado antes, e muito menos feito o que ele fez a seguir. Ele estava parado na porta do corredor, com os pelos eriçados, olhando fixamente para o fundo do corredor escuro. Eu levantei da cama, acendi a luz e não havia nada ali. Pensei que tivesse ouvido algum barulho de fora, e ele estivesse apenas assustado. Mas o comportamento começou a se repetir toda a noite, sempre no mesmo horário, sempre olhando para o mesmo ponto. Rosnava, depois se escondia embaixo da cama. Eu tentava chamá-lo, mas ele só voltava quando amanhecia. Certo dia decidi observar melhor. Deixei as luzes apagadas e fiquei deitado, esperando. Às 2h08 da manhã, Fred levantou da cama, caminhou até a porta e sentou-se. Olhou para o fundo do corredor escuro e começou a rosnar. Só que dessa vez, ele fez algo diferente. Deu alguns passos para trás e mijou no chão. Fred nunca tinha feito isso dentro de casa. Ele era treinado, usava a caixinha de areia certinho desde sempre. Naquela noite, ele voltou a dormir comigo. Mas tremia. Não sei explicar. Parecia medo puro. Comecei a me preocupar. Levei ele ao veterinário. Exames todos normais. Foi então que comentei com uma vizinha mais velha que morava ao lado da casa da minha avó há décadas. Ela me olhou com um certo pesar e disse algo que me arrepiou na hora. Sua avó dizia que aquele corredor era visitado. Às vezes, ela ouvia passos e sussurros quando todos já estavam dormindo. Eu ri desconversando, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Voltei para casa com uma sensação ruim no estômago. Naquela noite tentei fazer diferente. Deixei meu celular gravando com a câmera virada para o corredor. Na manhã seguinte, fui assistir ao vídeo. A princípio, nada, até que por volta das 2h09, o Fred entra na cena. Para e olha, segundos depois no áudio, um barulho baixo, como se fosse uma respiração próxima ao microfone. E logo depois, algo mais estranho ainda. Um sussurro fraco, difícil de entender, mas parecia dizer meu nome. Eu juro, aquilo me deixou paralisado. Mostrei o vídeo para 2 amigos sem falar nada antes. Só pedi que escutassem com fone. Os 2 me perguntaram, quem chamou você pelo nome no vídeo? Naquela noite dormi com a luz acesa. Fred também. No dia seguinte, liguei para um padre conhecido da minha família. Ele foi até a casa, fez uma oração, abençoou cada cômodo, disse que não havia nada de ruim ali, mas que talvez a presença da minha avó ainda estivesse naquele corredor. Não como um espírito maligno, mas como uma marca energética que se recusava a ir embora. Desde então, Fred parou de rosnar. Nunca mais olhou para o corredor com medo, mas até hoje, quando passa ali à noite, ele anda rápido e sem olhar para os lados. Você acha que os animais sentem o que nós não conseguimos perceber? Será que Fred estava protegendo ou sendo alertado por algo que ainda habitava aquela casa? Comenta aqui embaixo o que você acredita que realmente aconteceu. E se já viveu algo parecido com seu pet, conta pra gente. Quem sabe sua história não aparece aqui no Diário da Meia-Noite. Você tem algum animalzinho de estimação? Se tiver, faz um carinho nele por mim. Principalmente se for um gato. Eu adoro gatos. Até a próxima.